Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, quem vos fala aqui é o pastor Leandro Amorim de Portugal. Estamos aqui na Europa desde 2005 e já pastoreei 4 igrejas aqui na Europa, Portugal e Espanha. Para quem não nos conhece, você pode ver nossos vídeos aí e você verá quanto nós falamos de missão na Europa. Porém, o vídeo de hoje tem a ver com a polêmica que tem acontecido entre o pastor Silas Malafaia, principalmente do que ele falou, e utilizando a pregação do pastor Paulo Júnior para dizer para ele que ele ia desmascarar, porque sim, ele era um falso profeta, um herege, que estava prejudicando a igreja brasileira. Eu quero deixar aqui a minha opinião, não sou dono da verdade, há muita coisa que eu não concordo com o pastor Silas e muito poucas coisas que não concordo com o pastor Paulo Júnior, mas concordo da maioria do que ele fala. Para mim, o pastor Paulo Júnior é um grande homem de Deus, um servo de Deus Altíssimo. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, basear em 1 Coríntios, capítulo 1, que fala aqui, pastor, ouça bem, rogo-vos, irmãos, 1 Coríntios 1,10, que pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo fala, refiro o fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Vocês foram batizados em meu nome de Paulo? Não, mas sim em nome de Cristo. O que está acontecendo é algo lamentável, principalmente nessa altura. Eu até deixei uma mensagem de esperança para o povo português, mas agora eu quero me referir ao meu povo no Brasil. E é triste poder falar num momento como esse, irmão. Eu só vou falar isso por causa que esses dois pastores, pastor Silas Malafaia e Paulo Júnior, são muito conhecidos, tem muitos seguidores no YouTube e em diversas redes sociais, e muita gente aí agora analisa essa questão, fica aí pensando, outros comentando quem está certo, quem está errado. Então, como pastor, eu compreendo muito bem a posição de cada um. Nada como um pastor para compreender o outro pastor, principalmente que já pastoreou a igreja. Não tenho a mesma experiência de ambos, mas Deus nos deu da sua graça para aprender alguma coisa. Então, baseado na palavra de Deus, eu recomendo união, meus amados irmãos, não divisão. Pastor Silas, eu quero começar pelo Senhor. Eu já ouvi muitas mensagens suas antigas que me alegrou muito, que me ajudou bastante na minha juventude. Mas analisando hoje, pastor, quando o Senhor refere ao pastor Paulo Júnior, parecendo que ele fosse uma pessoa cruel, como se fosse alguém muito ruim, e não é isso que eu vejo, ok? Quando ele prega aquela mensagem do dia da aprovação, agora recentemente no culto que ele fez online, ao vivo no Brasil, ele estava falando de igrejas que estão utilizando meios, métodos para dizer, venha agora, venha para a minha igreja que você será curado, e usa lenço, usa óleo ungido, água de Israel. Existem igrejas realmente no Brasil e aqui na Europa também, ainda que seja minoria, mas há, que tem escandalizado a Europa, porque foi referido a Espanha e Itália, e já visitei esses lugares, já pastoreei a igreja, então eu vejo isso, realmente o povo está machucado, o povo está cansado disso, eu concordo, as pessoas estão cansadas de ser enganadas, de fazerem campanhas e campanhas e não serem curadas, e não serem prósperas, de não alcançar a bênção financeira, e eles prometem isso. E agora, mesmo nesse tempo aí, desse coronavírus, do Covid-19, as igrejas aqui em Portugal, por exemplo, na Europa, estão pedindo ofertas e dízimo. Em vez dessas, eu estou falando de igreja, não igreja pequena que precisa, porque eu entendo esse lado, mas estou falando de igrejas conhecidas, né, que foi mencionada aí, eu entendi muito bem a igreja que o pastor Paulo Júnior falou. E ele não falou do seu nome, pastor Silas Malafaia. Eu não entendo porque o senhor ficou tão ofendido, porque ele falou uma verdade, é uma verdade. Pessoas, pastores aí que prometem, e agora cadê eles?
porque eles realmente não ajudam as pessoas, porque realmente essas igrejas grandes, porque ele estava falando dessas igrejas de renome, conhecida, que são muitas delas estão pregando heresias, realmente utilizando esses meios para enganar os fiéis que não conhecem a Bíblia. E é uma pura verdade. Isso realmente é uma verdade. Pessoas que hoje precisavam de ajuda social, que precisavam de alguma coisa, remédio, roupa, comida e outras coisas mais, eles estão sugando essas pessoas. Em vez deles ajudarem, eles querem tirarem mais. Pessoas em grande sofrimento, principalmente nesse tempo agora. Eu entendo muito bem quando o pastor Paulo Júnior falou sobre isso. Porque eles não curam realmente. Grandes campanhas dessas igrejas. Cadê agora a campanha deles? Igrejas fechadas. Isso aí é uma incoerência, é um paradoxo, realmente, porque se eles têm poder, autoridade de Cristo, venha para a minha igreja que você será curado, venha para a minha igreja que você vai ser um empresário. Cadê agora? Cadê agora essas promessas? Por que eles mesmo não praticam isso agora? Eu concordo com isso, porque eu estou cansado de ver isso no Brasil e aqui em Portugal, de poder orar por pessoas, de poder falar sobre isso. E eu concordo sim agora, pastor, se o senhor, pastor Silas Malafaia, se ofendeu pelo que o pastor Paulo Júnior falou, então o senhor tem que rever o seu evangelho hoje, porque o que ele falou foi verdade. Ele não mencionou o seu nome, por isso que eu quero lhe dizer uma palavra. A Bíblia diz que quando você corrigir o seu irmão, é com espírito, sabe de quê? De brandura. O senhor conhece isso, né? Com ira, com raiva, como o senhor falou. Porque o Senhor está trazendo, suscitando ira aos irmãos da igreja, para os pequeninos da sua igreja, para os seus seguidores. O Senhor está tentando levar as pessoas contra o pastor. E eu quero tentar, nesse vídeo, levar a igreja a se unir e não se dividir. Porque Paulo Júnior não foi Paulo Júnior que morreu por mim, não foi pastor Silas Malafaia, não foi igrejas que têm líderes aí de renome, foi Cristo, meus amados pastores e companheiros, obreiros da seara. A igreja está sofrendo. A Europa está sofrendo, o mundo está sofrendo, vamos nos unir nesse momento. Eu entendo muito bem quando ele falou, aqui em Atos dos Apóstolos, fala sobre as curas e milagres. Eu acredito, viu? Você que por isso que eu falo, nem tudo eu concordo com o pastor Paulo Júnior, eu acredito que Deus pode curar pessoas como no tempo de Atos dos Apóstolos. Se alguém não concorda com isso, cada um tem a sua opinião diferente. Mas não é por causa disso que ele será meu inimigo. Pelo contrário, tenho uma grande admiração, muito mais por ele do que pelo senhor, pastor Silas. Mesmo na mesma teologia que nós temos, mas não concordo com essa forma de pregar e de corrigir um pastor, de forma alguma. De poder falar até sobre justiça, pela vida pessoal, não. Eu lembro aqui, pastor Paulo Júnior, aqui fala, eu entendo que o senhor deve ter visto muito escândalo, erro nas igrejas. Aconteceu em Atos, quando Pedro e João impôs as mãos sobre o povo de Samaria, eles receberam o Espírito, outros foram curados. O Deus lá de Samaria, lá de Atos, é o mesmo que opera hoje. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje para sempre. Eu concordo com isso, com aquilo que o pastor Silas fala, da imposição de mão. Eu concordo que Deus cura, que Deus faz milagre, mas eu não tenho o poder de poder dizer agora, hoje Deus vai curar alguém. Não, isso não, porque isso é uma incoerência. Quem cura na hora e quem faz milagre no momento certo é o Senhor. Se Deus quiser curar alguém, amém. Se Ele não quiser curar, não cura. Eu já orei por pessoas surdas na Espanha e Deus curou. Eu já orei por pessoas muito próximas de mim, sofrendo de uma doença incurável, como câncer, e Deus não poder curar. São coisas que não dá para compreender, mas que Deus pode fazer, pode. Agora, para poder finalizar o vídeo, é o seguinte, não vamos entrar por aí nessa discussão teológica, porque estão falando muito no YouTube sobre isso, pessoas aí que só querem saber de visualizações, querem saber de polêmica, para poder se aproveitar. Eu estou aqui, pastor, para nos unir, amados pastores, pastor Silas, pastor Paulo Júnior, vamos nos unir, pastor. O mundo está em sofrimento, a terra está em caos, Portugal, olha, morreu milhares aí, então, já está em 100 e tal mortos. Na Espanha, eu tenho lá um pastor lá que está sofrendo, um pastor que distribui Bíblias, que está lá doente com coronavírus, um homem simples e humilde, distribuindo Bíblias grátis no Novo Testamento. São coisas sérias. Eu tive ali, eu sei que é, sofrimento na Espanha. Lá na França, também tive na França lá,
Conheci com o pastor que igrejas fecharam ali por causa disso. Então não é o tempo agora de discutir teologia. Agora é o tempo de nos unir em favor da humanidade. Nós seremos conhecidos pelo amor, não pela raiva. É pelo amor, meus amados irmãos. Pastores, ovelhas que me ouvem com atenção. Esse vídeo aqui é para nos unir, no nome de Jesus. Amém? Não concordo com isso, pastor Silas? Eu refleti naquilo que eu falei, o senhor não está certo, viu? Falo isso diante de Deus, pastor. Muda a sua forma, peça a temperança do Senhor na sua vida. Espírito de brandura. Jesus corrigia as pessoas com espírito de brandura, ok? Ele não mencionou seu nome, não falou da sua igreja, ele falou das igrejas no modo geral, porque é verdade, ok? Está acontecendo, eu já vi isso, ok? Já vi que em Portugal, de poder ajudar um casal português que doou uma casa para uma igreja dessa, que o pastor Paulo Júnior falou dos 318, nós sabemos que igreja é, e de poder ajudar essa pessoa hoje a poder superar isso, e depois perdeu família. A igreja estão destruindo família, infelizmente é verdade. Porque eles não ajudam agora? Porque ele não vende o seu patrimônio e ajuda os pobres da igreja. Concordo, pastor Paulo Júnior. Nessa questão, sim. Mas, pastor Paulo Júnior, me referindo ao Senhor, continue pregando a verdade, pregando a palavra, mas Deus ainda cura, pastor, na imposição de mão. Eu não tenho culpa se as pessoas utilizam esses meios para usufruir para o mal, para o erro e para o seu ego, para se enriquecer. Jesus ainda cura e faz milagre, sim, e em nosso dia nós podemos orar com imposição de mão para curar, mas eu não tenho capacidade de ajudar todos, nenhum pastor, nenhum obreiro, missionário vai conseguir ajudar todos, porque nem Cristo, ele pôde ajudar todos, porque nem todos queriam a Cristo. É isso que eu quero dizer. Nem todos querem a Deus, por isso que nem todos serão curados, serão abençoados pelo Senhor. Infelizmente, né? É triste. Isso é questão de fé. É pessoal. Mas, terminando esse vídeo, em nome de Jesus, vamos nos unir. Amém? Eu estou aqui em Portugal para pedir oração pela igreja brasileira. São 2 servos de Deus, mas, pastor Silas, o senhor errou nessa palavra sua, pastor. Eu pediria perdão para o pastor Paulo Júnior, eu conversaria e acabava com essa disputa aí, porque não vale a pena. Está como na igreja de Corinto. Por favor, não é hora de achar que é melhor. Por favor, tá bem? E pastor Paulo Júnior, eu recomendo o senhor apenas orar, pastor. Faça como Cristo, tá bem? Deus vai lhe abençoar, vai lhe honrar muito mais. O que a igreja precisa é de amor, de paz e de esperança nesse tempo. Amém? Que Deus vos abençoe. É o que eu desejo como pastor e como irmão em Cristo Jesus. Nós iremos para o mesmo céu, pastores. Nós iremos para o mesmo céu. Não vamos brigar em forma de teologia agora, defender a minha teologia agora de pregar o evangelho que Jesus pregava, pregar o amor. Nós seremos conhecidos pelo amor. A árvore é conhecida pelos frutos. Então, o povo de Deus vai saber o que é certo e o que é errado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nesse tempo aí, é lamentável nesse tempo poder saber disso. Mas eu tinha que falar como pastor, porque a Europa realmente está sofrendo muito. Oro por Portugal, muitos portugueses, centenas já estão morrendo. A Espanha também, tenho amigos ali que estão doentes e pessoas que estão sofrendo naquele lugar. Então é hora da igreja brasileira orar, viu? É hora de orar e ajudar. Você que tem condições, ajude. Vende o seu patrimônio. Você tem coragem de vender aquilo que Barnabé fez, vender o seu patrimônio e ajudar as pessoas? Eu entendo isso. Infelizmente as igrejas estão mudadas, só pensam em si mesmo. Por isso que eu concordo com o que o pastor falou e acredito que Deus ainda pode ajudar. Vamos orar a igreja do Brasil. É tempo de se unir. Na união nós iremos vencer esse mal. O nosso inimigo não é pessoas, o nosso inimigo é o diabo, é o vírus. E ele tem que ser vencido pela palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Fique na paz, que Deus nos abençoe. Quem não nos conhece, basta você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com like, amém? Que Deus abençoe você. Um abraço, pastor Paulo Júnior. E eu estou orando por você, pastor Silas Malafaia. Por favor, pastor, volte
ao primeiro amor, pastor. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, que eu posso lhe dizer. E tenha calma, pastor Paulo Júnior, porque eu sei que palavras machucam, palavras ferem, porque nesse momento como hoje, o que nós precisamos é de amigos, que nos levante. Continue, prega a palavra, vence calado como Jesus na cruz. E porque é a melhor coisa que tem. Que eu sei que é ser ofendido, ser perseguido, sei muito bem o que é isso. Já fui até ameaçado também aqui em Portugal, até de morte pelo muçulmano por pregar a palavra de Deus. Então, nosso inimigo não é, nós somos irmãos, então temos que pregar a palavra. Que Deus abençoe, fique na paz, é o que eu desejo para vocês, a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nada vai